Parábolas de Jesus, capítulo 15. A esperança da vida. Congregando-se os publicanos e pecadores em volta de Cristo, os rabinos exprimiram seu desagrado. Este recebe pecadores, disseram, e come com eles. Por esta acusação, insinuaram que Cristo tinha prazer em associar-se com os pecadores e vis, e era insensível à sua impiedade. Os rabinos ficaram desapontados com Jesus. Por que era que aquele que pretendia tão elevado caráter não se relacionava com eles e não seguia seus métodos de ensino? Por que andava tão despretensiosamente atuando em todas as classes? Se fosse profeta verdadeiro, diziam, estaria em harmonia com eles e trataria os publicanos e pecadores com a indiferença que mereciam. Irritava a esses guardiães da sociedade que aquele com quem tinham constantes disputas, cuja pureza de vida os aterrorizava e condenava, se relacionasse em aparente simpatia com os pares da sociedade. Não lhe aprovavam os métodos. Consideravam-se muito ilustrados, culto e preeminentemente religiosos, mas o exemplo de Cristo lhes desmascarou o egoísmo. Enfadava-os também os que manifestavam unicamente desprezo aos rabis e nunca eram vistos nas sinagogas, se agregassem ao redor de Jesus e com atenção arrebatada lhe escutassem as palavras. Os escribas e fariseus sentiam-se reprovados naquela presença pura. Mas como se podia dar que os publicanos e pecadores se sentissem atraídos a Jesus? Não sabiam que a explicação estava justamente nas palavras que pronunciaram, como insultuosa acusação. Este recebe pecadores. As almas que iam ter com Jesus sentiam em sua presença que mesmo para elas havia escape do abismo do pecado. Os fariseus, para elas, só tinham escárnio e condenação. Cristo, porém, as saudava como filhos de Deus, que na verdade se afastaram da casa paterna, mas não foram esquecidas pelo coração do Pai. Justamente sua miséria e pecado os tornavam tanto mais o objeto de sua compaixão. Quanto mais deles se haviam desviado, tanto mais ardoroso o desejo e maior o sacrifício para salvá-los. Tudo isto os mestres de Israel podiam ter estudado no sagrado volume, de que se gloriavam ser os guardas e expositores. Não escrevera Davi? Davi que caíra em pecado mortal? Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busco o teu servo? Salmo 119, versículo 176. Não revelara Miqueias o amor de Deus aos pecadores, dizendo, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Miqueias capítulo 7, verso 18. Cristo não lembrou aos seus ouvintes desta vez as palavras da Escritura, apelou ao testemunho de sua própria experiência. Os planaltos que se estendiam ao longe, ao oriente do Jordão, ofereciam abundantes pastagens para rebanhos, e pelos desfiladeiros e colinas arborizadas desgarravam-se muita ovelha perdida, para ser procurada e trazida de volta pelo cuidado do pastor. Entre a multidão que rodeava Jesus, havia pastores e também homens que investiam dinheiro em rebanhos e gado, e todos podiam apreciar sua ilustração. Quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Estas almas que vós desprezais, dizia Jesus, são propriedade de Deus. Pertence-lhe pela criação e redenção, e a seus olhos são de grande valor. Assim como o pastor ama as ovelhas e não pode sossegar enquanto uma única lhe falta, também Deus, em grau infinitamente mais alto, ama toda a alma perdida. Os homens podem negar as reivindicações de seu amor, podem dele desviar-se, podem escolher outro mestre, contudo, pertencem a Deus, e ele anela recuperar sua propriedade. Diz, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares para onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Ezequiel capítulo 34, verso 12. Na parábola, o pastor sai em busca de uma ovelha, o mínimo que pode ser numerado. Assim, se houvesse apenas uma alma perdida, Cristo por ela teria morrido.
A ovelha desgarrada do rebanho é a mais desamparada de todas as criaturas. Precisa ser procurada pelo pastor, pois não pode, sozinha, encontrar o caminho de volta. O mesmo se dá com a alma que se desviou de Deus. Está tão desamparada quanto a ovelha perdida, e se o amor divino não fosse salvá-la, jamais poderia achar o caminho para Deus. O pastor descobre a ausência de uma ovelha. Não contempla indiferentemente o rebanho que está seguro no redil, dizendo: tenho 99, e custar-me-á muita perturbação ir em busca da desgarrada. Eis que volte, abrir-lhe-ei a porta do redil e a deixarei entrar. Não, logo que a ovelha se transvia, o pastor enche-se de cuidados e apreensões, conta e reconta o rebanho. Quando se certifica de que realmente uma ovelha se perdeu, não dormita. Deixa as 99 no redil e sai em busca da ovelha desgarrada. Quanto mais escura e tempestuosa a noite, e quanto mais perigoso o caminho, tanto maior é a apreensão do pastor e tanto mais diligentemente a procura. Faz todos os esforços possíveis para encontrar a ovelha perdida. Com que alívio ouve à distância o primeiro fraco balido. Seguindo o som, sobe as mais íngremes alturas. Chega, com perigo da própria vida, até a borda do precipício. Desse modo, procura, enquanto o balido mais e mais fraco lhe diz que a ovelha está prestes a sucumbir. Por fim, seu esforço é recompensado. Achou-a perdida. Não a repreende por lhe haver causado tanta fadiga. Não a tange com chicote, nem tenta guiá-la para casa. Em sua alegria, toma sobre os ombros a criatura trêmula. Se está magoada, acolhe-a nos braços e aperta-a de encontro ao peito para que o calor de seu próprio coração lhe comunique vida. Jubiloso porque sua diligência não foi em vão, carrega-a de volta ao redil. Graças a Deus, ele não nos apresentou à imaginação o quadro de um pastor aflito, voltando sem a ovelha. A parábola não fala de fracasso, mas de êxito e alegria pela recuperação. Eis a garantia divina de que nenhuma das ovelhas extraviadas do redil de Deus é desprezada, nem abandonada sem socorro. Cristo salvará a cada uma que se queira deixar redimir do abismo da corrupção e dos espinheiros do pecado. Alma abatida, tome ânimo, embora tenha agido impiamente. Não pense que Deus, talvez, lhe perdoe as transgressões e lhe permita ir à sua presença. Deus deu o primeiro passo. Enquanto você estava em rebelião contra ele, saiu a procurá-lo. Com terno coração de pastor, deixou as 99 e foi ao deserto para buscar a que se perdera. Envolve em seus braços de amor a alma ferida e quebrantada, prestes a perecer, e leva com alegria ao aprisco seguro. Os judeus ensinavam que o pecador devia arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. A seu parecer, o arrependimento é obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Foi esse pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a exclamarem: "Este recebe pecadores." Conforme sua suposição, não devia permitir que pessoa alguma a ele se achegasse sem se ter arrependido. Mas na parábola da ovelha perdida, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Romanos capítulo 3, versos 11 e 12. Não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém, Ele nos revela seu amor para que nos arrependamos. Quando a ovelha extraviada é recolhida afinal, o júbilo do pastor se exprime em cânticos melodiosos de regozijo. Convoca seus amigos e vizinhos e lhes diz: "Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida." Igualmente o céu e a terra unem-se em ações de graças e júbilo quando um transviado é achado pelo grande pastor de ovelhas. Assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vós, fariseus, disse Cristo, vos considerais os favoritos do céu. Julgai-vos seguros na vossa própria justiça. Sabei, pois, que se não necessitais de arrependimento, minha missão não é para vós. Estas pobres almas que sentem sua destituição e pecaminosidade são justamente aquelas para cuja salvação eu vim. Os anjos celestiais estão interessados nos perdidos que desprezais.
Murmurais e zombais, quando uma dessas almas vem a mim. Sabei, porém, que os anjos se regozijam, e nas arcadas celestes ecoa o cântico de triunfo. Os rabinos tinham dito, segundo o qual, há alegria no céu, quando alguém que pecou contra Deus é destruído. Contudo, Jesus ensinava que a obra de destruição é estranha a Deus. Aquilo em que todo o céu se compraz é a restauração da imagem de Deus nas almas por ele criadas. Quando alguém que vagou longe no pecado procura voltar para Deus, encontrará suspeita e crítica. Aos que duvidarão de que o arrependimento seja genuíno ou insinuarão: ele não tem estabilidade, não creio que resista. Tais pessoas não fazem a obra de Deus, porém a de Satanás, que é o acusador dos irmãos. Por suas críticas, o maligno espera desencorajar aquela alma, afastá-la mais da esperança e de Deus. Contemple o pecador arrependido a alegria do céu pela volta daquele que se perdera. Confie no amor de Deus e não desanime de maneira alguma pelo escárnio e suspeita dos fariseus. Os rabinos compreendiam que a parábola de Cristo se aplicava aos publicanos e pecadores, mas tinha uma significação mais ampla. Cristo representava pela ovelha perdida não somente o pecador individual, mas o mundo que apostatou e se arruinou pelo pecado. Este mundo é apenas um átomo no vasto domínio sobre que Deus preside. Contudo, este pequeno mundo perdido, a única ovelha extraviada, é mais preciosa a seus olhos que as 99 que não se extraviaram do redil. Cristo, o amado comandante das cortes celestiais, desceu de sua alta posição, depôs a glória que possuía junto ao Pai, para salvar o único mundo perdido. Por este, deixou os mundos sem pecado nas alturas, os 99 que o amavam, e veio à terra para ser ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías capítulo 53, verso 5. Deus se entregou a si mesmo em seu Filho, para que tivesse a alegria de recuperar a ovelha que se perdera. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E Cristo diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para que cumpram o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. 1 João capítulo 3, verso 1, João capítulo 17, verso 18 e Colossenses capítulo 1, verso 24. Toda alma que Cristo salvou é chamada a atuar em seu nome pela salvação dos perdidos. Esta obra foi negligenciada em Israel. Não é também hoje negligenciada pelos que professam ser seguidores de Cristo? Quantos transviados, caro ouvinte, você procurou e trouxe ao redil? Reconhece que despreza as almas que Cristo procura quando se desvia dos que parecem pouco promissores e não atraentes? Justamente no momento em que se esquiva deles, podem carecer muito de sua compaixão. Em toda a assembleia de culto, há almas que anseiam descanso e paz. Podem parecer como se vivessem indiferentemente, mas não são insensíveis à influência do Espírito Santo. Muitas delas podem ser ganhas para Cristo. Se a ovelha perdida não é trazida ao aprisco, vagueia até perecer. E muitas almas descem à ruína pela falta de uma mão estendida para salvá-las. Estes errantes podem aparentar ser endurecidos e indiferentes, mas se tivessem tido os mesmos privilégios que outros, poderiam ter revelado muito maior nobreza de alma e maior talento para a utilidade. Os anjos se compadecem destes transviados. Eles choram, enquanto os olhos humanos estão enxutos e os corações cerrados à compaixão. Oh, que falta de profunda e tocante simpatia pelos tentados errantes! Oh, se houvesse mais do Espírito de Cristo e menos, muito menos do próprio eu! Os fariseus entenderam a parábola de Cristo como uma repreensão a eles feita. Em vez de aceitar a crítica de sua obra, reprovou-lhes a negligência dos publicanos e pecadores. Não o fez abertamente, para que contra ele não cerrassem o coração. Todavia, a ilustração lhes apresentava justamente a obra que Deus deles exigia e tinham deixado de executar. Se fossem verdadeiros pastores, esses guias de Israel teriam efetuado a obra de um pastor. Teriam manifestado a misericórdia e amor de Cristo e ter-se-iam unido a ele em sua missão. Sua recusa de fazê-lo demonstrou a falsidade de sua pretensa piedade. Muitos rejeitaram então a reprovação de Cristo.
mas alguns se convenceram por suas palavras. Sobre estes veio o Espírito